Amados, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 16 de dezembro do ano da graça de 2025. Os tempos estão a voar, já estamos mesmo nos últimos dias deste ano, mas temos ainda, hoje, pela graça de Deus, a oportunidade de podermos refletir um pouco na palavra e continuamos no texto que temos estado a ter por base nestes domingos de Isaías capítulo 9, praticamente focados no versículo 6, mas percebendo que aquilo que Deus está a falar através do profeta Isaías no versículo 6 está totalmente relacionado com a descrição que Isaías faz. E a descrição que Isaías faz começa por ser uma descrição de um ambiente difícil, caótico. A expressão do versículo 2, o povo andava em trevas, ou no início do versículo 1, a terra que estava aflita. A situação do povo de Israel era uma situação muito difícil, eles tinham-se afastado de uma forma gravíssima de Deus, da proximidade, da dependência, estavam a fazer o seu próprio caminho, estavam a deixar-se influenciar pelos povos a quem eles deviam ser influência, e esse afastamento traria consequências, e Deus iria, nesta circunstância, muito em breve, no caso do Reino do Norte, agir em justiça também, em disciplina, através da Assíria, que iria tomar e o Reino do Norte iria cair às mãos dos líderes da Assíria, com toda a gravidade dessa intervenção violentíssima sobre o povo. Mas, de facto, o problema mais grave de Israel, do povo de Deus, era terem perdido o governo, terem perdido orientação, terem perdido direção. E por isso, no versículo 6, depois de Isaías perdão, ter sido usado por Deus para dizer que a intervenção de Deus para trazer luz, e isso está lá no versículo 2, o povo estava em trevas e vem uma luz. Essa luz vem através de Jesus, de um menino que é também o Filho de Deus. E logo de seguida Deus faz esta afirmação: o governo está sobre os seus ombros. E esta afirmação é realmente muito importante para o povo de Israel entender, mas para nós entendermos. E eu creio que é da maior importância percebermos, todos nós, que nós temos exatamente o mesmo problema que o povo de Israel teve, que é o de não ter Deus como o seu rei, o seu senhor, o seu soberano. E esse problema de liderança manifestou-se então através de um afastamento de Deus. E poderíamos pensar, o problema foi dos reis terrenos que Israel tinha. Não, esses reis, esses líderes, com toda a certeza tiveram influência, mas o problema era mais grave do que esse. O problema é que, mesmo quando tiveram reis bons, quem precisava de continuar a ser o soberano era Deus, através desses reis. E, portanto, a questão é exatamente esta: é Deus ser o soberano. E esse é o nosso problema também, Deus ser o nosso soberano. Nós continuamos a viver, continuamos a ser seres humanos criados à sua imagem e semelhança, com particularidades. Esta imagem que o apóstolo Paulo nos dá de nós morrermos para Cristo viver, dá-nos a imagem daquilo que precisa de acontecer. De facto, nós temos que sair do lugar de soberania da nossa vida e dar lugar a Jesus. Esta é uma intervenção que Jesus veio fazer e que nós precisamos que Ele faça na vida de cada um de nós. E tem que ser uma intervenção permanente, não é de um momento, não, é todos os dias, nas minhas decisões, nas minhas dúvidas, nas minhas palavras, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu serviço cristão, na minha influência de Cristo no mundo, através de Cristo na minha vida. Tudo precisa de ser governado por Jesus. E perceber que esta imagem que aqui está do governo estar sobre os seus ombros dá-nos uma ideia do tipo de liderança de governo que Jesus faz.
Esta imagem dos ombros dá-nos aquela imagem de serviço, de entrega, porque foi assim que Jesus se tornou nosso e quer ser o nosso governador, o nosso rei, o nosso soberano. Ele fala, mas ele carrega sobre os seus ombros e fê-lo de uma forma muito prática na cruz por cada um de nós. Este é o tipo de liderança que nós precisamos que Jesus tenha na nossa vida. Este texto tem-me perturbado, tem-me falado comigo, tem-me questionado muito, porque tantas vezes eu creio que nós, no nosso dia-a-dia, esquecemos. Na prática, somos até capazes de, muitas vezes, mentalmente fazê-lo e por sistema, mas verdadeiramente assumir que em cada passo, em cada palavra, em cada decisão, em cada gesto, precisa de ser Cristo a governar a nossa vida. Esta foi a intervenção de Deus para o povo de Israel, esta foi a intervenção de Deus para a minha vida, para a vida de cada um de nós, para Ele ser um governador da nossa vida, carregando nos seus ombros essa ação de liderança, de soberania, e falo com todo o amor e com toda a entrega. Precisamos não esquecer isso. E por isso, todo o louvor, toda a gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz acontecer na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos lhe dar a soberania, entregar-lhe a Ele o governo da nossa vida. Isso tem que acontecer diariamente, constantemente, a cada passo, a cada momento. Creio que vale a pena meditar sobre isto e depois perceber que o Senhor tem outras coisas para nos dizer neste texto, como já começou a falar connosco no passado domingo. Um forte abraço, um dia muito abençoado. Vamos orando uns pelos outros e, querendo o Senhor, certamente nos vamos encontrando por aí. Até lá, bênçãos do Pai.